Boa noite, irmãos. Estamos dando início ao nosso culto da noite, domingo 10 de maio, Dia das Mães. Como mencionamos na escola dominical, um dia especial para nossas irmãs, mães, e Deus abençoe suas vidas, não apenas nesse dia, mas todos os dias de suas vidas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar pela oportunidade de reunirmos em teu nome nesta noite. Abençoa-nos, ó Pai, fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Que teu Santo Espírito seja o nosso professor, que sejamos apenas instrumentos usados por ele. Abençoa-nos e abençoa nossas irmãs, nossas queridas mães, que o Senhor possa dar a elas uma porção da tua graça, em especial, dando-lhes aquilo que seus corações desejam. Muitas dessas mães oram por conversão dos seus filhos e rogamos por elas, que o Senhor possa dar a elas essa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema central do mês do lar, que é o mês de maio que nós tratamos todos os anos no mês de maio, o mês da família, o tema central desse ano é isolamento social, aproximação familiar. Pegamos aí a deixa da pandemia e que estão todos os dias batendo na nossa porta, né? Todos os dias estamos sendo massacrados com esse tema isolamento social, isolamento social. Então eu resolvi tratar do assunto no mês do lar, usando como tema central isolamento social, aproximação familiar. O Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Como eu falei, hoje é o Dia das Mães, uma das datas mais comemoradas no Brasil. Infelizmente, esse ano, diferente dos demais anos, não poderá haver reuniões familiares. Poucas são as famílias que estarão se reunindo. Os filhos não vão poder abraçar as suas mães, beijá-las, levá-las a um restaurante. E talvez o presente vai chegar atrasado, porque afinal de contas o correio não está entregando no dia marcado. Enfim, são tempos diferentes que estamos vivendo e que nós devemos aprender a conviver com esses dias, até seja lá a data que teremos que conviver com esse isolamento, mas enfim, vamos aí tocando o barco. Mas eu quero desejar a todas as mães um dia abençoado, que você possa ter tido um dia abençoado. Em especial, como eu falei na escola dominical, a minha mãe, Francisca, a mãe dos meus filhos, a Elizabeth, Maria Elizabeth, Deus abençoe, e a mãe do meu neto, Shirley, que em breve estará vindo ao mundo, Deus possa abençoar ricamente. Ela já é mãe, né? Seu filho está protegido na sua barriga, mas em breve estará nos seus braços. Deus abençoe cada uma de vocês. Então, continuando o tema isolamento social, aproximação familiar, semana passada nós falamos de Adão e Eva e como o pecado os levou ao isolamento espiritual e à comunhão com Deus. E falamos de como o distanciamento de Deus pode levar ou traz como consequência não apenas um relacionamento espiritual rompido, mas também traz um relacionamento familiar rompido. É triste, mas muitas vezes nós ouvimos de casais que cresceram na igreja, casaram-se na igreja, viveram os primeiros anos na igreja, mas o sucesso da profissão os levou a preferir curtir o fruto do trabalho, se afastando da comunhão com o Senhor, alegando que poderiam ter comunhão com Deus nas suas próprias casas, mas com o tempo se isolaram de Deus e hoje estão se separando. É muito triste ouvir notícias de pessoas que estão vivendo isso. Então é um alerta aqui para todos nós, não se afastar de Deus, da comunhão com o Senhor, como o apóstolo Paulo fala em Hebreus, o autor de Hebreus, eu costumo sempre falar que é o apóstolo Paulo, mas o autor de Hebreus diz para não deixarmos de congregar como é costume de alguns, porque uma das consequências será o isolamento espiritual, trazendo também uma dificuldade ou um problema no relacionamento familiar. Muitos casais crentes precisam confessar
o quão distantes estão da presença de Deus. E o primeiro passo ao confessar é voltar-se para o Senhor, confessando que deixaram de buscar em primeiro lugar e foram atrás, em primeiro lugar, das demais coisas. E por essa razão estão colhendo frutos amargos em seus relacionamentos. Que essa não seja a sua realidade, mas se for, que você possa voltar urgentemente para os caminhos do Senhor. Voltemos a procurar a Deus em primeiro lugar. Voltemos a aproximar dele novamente. Nossas famílias terão muito a ganhar com isso. Existe um ditado que diz algo mais ou menos assim: nenhum sucesso na carreira profissional é melhor do que o fracasso do lar. Ou seja, não compensa o sucesso profissional se junto com ele vem o fracasso do lar. Pensemos nisso e consideremos isso em nossas vidas. Às vezes nós questionamos posições e perdemos comunhão. Ganhamos bens, às vezes conquistamos posições, não questionamos. Às vezes conquistamos posições e perdemos comunhão. Ganhamos bens e perdemos o melhor de todos os bens, que é a esposa e os filhos. Que possamos voltar para o acolhimento, a comunhão com Deus. Foi mais ou menos isso que nós falamos na mensagem do domingo passado. Mas aqui em Provérbios 14:1, que nós acabamos de ler, nos fala de duas mulheres. Uma sábia que edificou sua casa e a tola que com as próprias mãos a destruiu. Uma usa da sabedoria para aproximar a todos. A outra, com a sua loucura, destrói e afasta a todos. Na nossa sociedade nuclear, na semana passada eu falei celular, tá? Não é celular, é sociedade nuclear, ou seja, uma sociedade formada de família tradicional, composta por mãe, pai, casados e suas crianças biológicas vivendo juntas sob o mesmo teto. Sabemos que o papel da esposa nessa sociedade nuclear, ela é fundamental para os demais membros da família. Por quê? Porque geralmente são as mulheres que agregam os membros da família. É interessante observarmos que quando o pai falece, a família continua unida. Os filhos continuam se reunindo na casa da mãe e a vida segue. Mas já quando acontece o contrário, quando morre a mãe, o que nós vemos é muitas vezes a família perdendo a liga. Os filhos já não vão se reunir mais com frequência na casa do pai. E muitas vezes o viúvo forma outra família. O pai, né, forma outra família e os filhos da primeira esposa acabam não tendo mais desejo de se reunir em família. Isso é muito comum acontecer. Não deveria acontecer no meio cristão. Quando um irmão perde a esposa, os filhos deveriam continuar andando e participando do lar, da casa, né? Convivendo com o pai. Mas a gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece. Já a mãe, quando fica viúva, ela continua ainda agregando os filhos ao seu lado. E não que o viúvo não possa casar de novo ou a viúva não possa casar de novo. Mas é fácil observar isso nas vidas das pessoas. As mulheres acabam assumindo um protagonismo na unidade familiar. Aqui em Provérbios 14:1, temos uma mulher sábia, aquela mesma mulher que encontramos em Provérbios 31. É o texto talvez mais lido nesta noite, em homenagem ao Dia das Mães. Provérbios 31, versículo 10 a 31. Nós não vamos ler todo o versículo, todo o texto, mas sabemos que aqui trata da mulher virtuosa, começando justamente com o versículo 10, quando ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? E aí então ele começa a falar e contar das virtudes dessa mulher.
Aqui em Provérbios 31, a partir do versículo 10, nós vemos que essa mulher virtuosa, o marido confia nela, os filhos a chamam de bem-aventurada. Se você ler aí em casa esse texto, e você vai ver isso. Uma mulher virtuosa, ela é uma mulher que o marido confia e os filhos a chamam de bem-aventurada. E nós gostaríamos nessa noite considerar mulheres que foram sábias e edificaram o seu lar, e uma mulher que não foi tão sábia assim e trouxe separação da família. Joquebede é um exemplo dessa mulher, de uma mulher sábia. Embora a situação era grave, Joquebede, para quem não sabe, é a mãe de Moisés. E embora a situação era grave, os meninos que nasceram naquele período onde Moisés nasceu estavam sendo mortos. E ela teve sabedoria de lançar Moisés rio abaixo, confiante que o Senhor iria cuidar dele. Pelos propósitos eternos de Deus, a filha do mandante do massacre das crianças encontra esse menino e resolve adotá-lo. E ela pega essa criança, leva para casa e contrata uma mãe, uma ama de leite, uma mãe de leite, que na verdade é a própria mãe do menino. Ali em Êxodo 2, versículos 5 a 9, nós lemos essa história. E aqui então, Deus de maneira maravilhosa usa Joquebede, que além de preservar a vida do seu filho, ela ainda pôde, durante os primeiros anos, educar esse menino nos caminhos do Senhor. Joquebede, ela é a primeira mulher, que eu saiba da história, a receber um salário família, né? Porque a filha de Faraó, ao pedir para que ela cuide do seu menino que ela adotou, ela diz que pagará para ela um salário. Leia aí, Êxodo capítulo 2, versículo 5. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é hebreu. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo já um menino grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. E esta chamou de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, nós conhecemos bem essa história de Joquebede e de como ela teve o privilégio de criar seu filho e recebendo um salário por isso. Não que ela fazia conta desse salário. Mas Joquebede não apenas criou, amamentou, mas educou Moisés nos caminhos do Senhor. As marcas do verdadeiro Deus foram impressas no coração de Moisés. Os primeiros anos de Moisés foram juntos a uma mulher sábia, que soube edificar e educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Joquebede amamentou seu filho por aproximadamente 2 anos e meio. Durante esse tempo, nós podemos imaginar ela ninando o seu filho em seus braços com cantigas que falava do amor de Deus pelo seu povo. Ela pôde contar da história do seu povo, falando do Senhor, Criador dos céus e da terra, falando do plano maravilhoso de Deus que enviaria o seu Filho Jesus Cristo, o Messias prometido, para morrer no lugar dele e dela eles darem a vida eterna. Eu fico imaginando Joquebede contando as histórias da formação do povo de Israel, de como que Deus formou esse povo, de como que Deus agiu
para com este povo. Ela com certeza foi uma mãe que se importou com a vida espiritual do seu filho. Ela não se importou, como muitas mães e muitos pais fazem, que se preocupam muito mais com a vida intelectual, a formação profissional dos seus filhos e ignoram a vida espiritual. É lógico, precisamos educar e criar nossos filhos, eles têm que ir para a escola, devemos cobrar deles rendimento escolar, mas nós devemos ensiná-los no caminho do Senhor. Foi ela quem incutiu no coração de Moisés o amor pelo seu povo, principalmente o amor e obediência a Deus. É nos primeiros anos da infância que nós incutimos no coração da criança os princípios eternos da palavra de Deus. Muitos acham, não, mas se quando meu filho crescer, ele vai decidir o que quer da vida. Se você fizer isso, lembre-se de uma coisa, você já está dando a ele a oportunidade de se afastar de Deus. Mas quando você começa a criar seu filho no caminho do Senhor, você passa a dar a ele a oportunidade de conhecer a Deus. E Deus transformar essa vida na infância para que seja um homem e uma mulher decente, que vivam nos preceitos da palavra de Deus. Não queira esperar o seu filho chegar à fase adolescente, que é a fase da rebeldia, da juventude, para que eles tomem a decisão ao lado do caminho do Senhor. Faça isso já na barriga. A Shirley aí que está esperando o Dante. Fale da palavra de Deus. Davi, ore com seu filho, leia a palavra de Deus já. A gente sabe que a criança ouve, a gente brinca, né? Que a gente conversa e ele pula na barriga lá, dá salto, essas coisas. Comece desde cedo. Não pense, ele não entende nada. Entende. Comece a falar do amor de Deus para o seu filho já quando ele está sendo concebido. Crie o seu filho no caminho do Senhor. Você só terá a ganhar com isso. Outra mulher de virtudes que orou a Deus por um filho e o Senhor lhe deu foi Ana. Ana orou por Samuel. Também você conhece a história de Samuel e Ana, que ela não podia ter filho e orou a Deus pedindo um filho e disse que o filho que Deus lhe desse, ela consagraria para o Senhor. E foi isso que Ana fez quando nasceu Samuel. Após desmamar, Samuel foi dedicado ao serviço do Senhor. Duas mães que tiveram pouco tempo com seus filhos, mas tempo suficiente para imprimir um caráter de temor do Senhor nos seus filhos. Moisés e Samuel tiveram o privilégio de aprenderem dia após dia do temor de Deus para com suas vidas. Moisés e Samuel puderam aprender do amor de Deus para com seu povo. Eles puderam conhecer a Deus já ainda na infância. E quando se tornaram adultos, foram grandemente usados por Deus para o bem do seu povo. Que nós sejamos desafiados a criar nossos filhos pequenos no temor do Senhor, falando a eles o quanto Deus o ama e que eles necessitam confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, para que quando eles forem homens e mulheres, sejam decentes, tementes a Deus e possam fazer o bem para os demais da sociedade. E infelizmente não é isso que nós temos visto hoje. Crianças rebeldes, pequenos marginais. Alguém já disse que se você for na Fundação Casa e você verá crianças e adolescentes ali, muitos deles com nome bíblicos. E quando você pergunta quem te deu esse nome, foi minha mãe, que minha mãe é crente. Mas talvez não tiveram cuidado de criar os filhos no caminho do Senhor e se tornaram o que se tornaram. Devemos orar para que Deus possa restaurar essas vidas para a sua honra e sua glória. Então, duas mulheres que foram sábias puderam ensinar os seus filhos na infância a respeito de Deus e colheram no futuro as bênçãos do investimento que tiveram
que fizeram na vida dessas crianças. Mas agora vamos pensar numa mulher que não foi sábia e que acabou, conforme Provérbios 14:1 diz, destruindo o lar com a própria mão. Uma mulher tola e usando de artimanhas arruinou o lar, separou os seus irmãos, provocou um verdadeiro isolamento entre eles. Eu estou falando de Rebeca. A sua predileção por Jacó levou-o a articular um esquema a fim de favorecê-lo. Está lá em Gênesis capítulo 27. Também é uma história que todos nós conhecemos. Talvez você aí, que não está habituado com a palavra de Deus, não conheça, mas leia na tua casa a história a partir de Gênesis capítulo 27, quando Isaac pede para Esaú preparar uma comida e ele é enganado pelo seu próprio filho. O que aconteceu ali? Isaac já velho, então desejou comer um guisado, versículo 3 e 4 diz isto, uma comida gostosa preparada por seu filho, então ele diz assim, agora pois toma, ele chama o seu filho, vamos ler o versículo 27:1, tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, ele disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma uma das tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Então, esse foi o desejo de Isaac já no fim da sua vida. Que seu filho mais velho, Esaú, preparasse uma comida, ele fosse caçar e preparasse essa caça, e o pai, assim, depois de se alimentar, iria abençoar o seu filho mais velho. Rebeca ouviu tudo isto, e ela então armou para cima de Esaú. Lendo os versículos seguintes, o versículo 5 diz que Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava a Esaú, e quando Esaú foi ao campo para apanhar a caça, ela foi até Jacó, seu filho, e contou que ouviu toda a história. E ela então armou, ela criou um teatrinho ali e disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um prato gostoso para o seu pai. E quando o seu pai chegar para comer, você vai falar que você caçou esse e preparou. Então, você lendo todo o capítulo aí, você vai perceber isso. E até Jacó indagou a sua mãe, mas meu pai vai perceber que não sou eu. Olha, fique tranquilo, você vai colocar a roupa do seu irmão, eu vou te colocar uns pelos no braço aí, e teu pai não está enxergando mesmo, ele vai achar que você é Esaú. Esse foi o esquema que ela montou. E o resultado foi desastroso. Depois que Esaú percebeu que foi enganado, Isaac percebeu que foi enganado, e Esaú clamando para que o pai lhe desse a bênção, e ele disse que não, a bênção já foi dada ao seu irmão. O que Esaú fez? No versículo 41, diz assim, passou Esaú a odiar seu irmão Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ou seja, ele disse, assim que meu pai morrer, eu mato o meu irmão. Olha só o que deu Rebeca ter armado para cima de Esaú. Rebeca conseguiu separar os seus filhos, ao ponto que o medo de Rebeca de que Esaú cometesse o assassinato de seu irmão ou cumprisse o que ele havia prometido, eu vou matar meu irmão assim que meu pai morrer e for colocado na sepultura, ela ficou tão preocupada que no versículo 42 diz que Rebeca, ao ouvir as palavras de Esaú,
Mandou chamar Jacó, seu filho, mas moço e disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Então ela falou: olha, foge, porque Esaú quer te matar. Assim que teu pai morrer, Esaú te mata. Então ela conseguiu, na verdade, separar os irmãos. Promoveu o isolamento da família, a separação da família. A consequência não foi apenas essa. Não foi só apenas a separação dos irmãos. Esaú ficou revoltado com tudo isso. E no capítulo 28, versículo 1 diz o seguinte: Isaque chamou a Jacó, dando-lhe a bênção, e ordenou: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Daí ele fala: Levanta-te, vai para a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá a esposa, uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, provavelmente, Rebeca ali, articulando, armando, ela pede para que Jacó vá até a casa do seu irmão. E ela fala aqui no versículo 46, disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então foi aí que Jacó vai e pede para que Isaque vai e pede para que Jacó desça até a casa do seu tio. Então ela aproveitou a situação e pede para que Isaque aconselhe o seu filho a procurar uma mulher da mesma família, porque ele não queria que seus filhos tomassem das filhas de Canaã. E Esaú, então, quer por vingança, ódio, pirraça ou coisa parecida, o que ele faz? Sabendo que o seu pai não queria que seus filhos casassem com uma das filhas de Canaã, o versículo 8 e 9 do capítulo 28 diz assim: Sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Então, olhe, ele fez de propósito. Meu pai não quer que eu case com uma das filhas de Canaã? Que meu irmão case com uma das filhas de Canaã? Ele já até tinha suas mulheres, Diz aqui que ele é possuidor de mulheres. Além das mulheres que já possuía, foi lá e tomou uma das filhas de Ismael. Então, além de criar um atrito entre os irmãos, agora nós temos a miscigenação do sangue hebreu. Trágico acontecimento para aquela família. Uma mãe que quis se aproveitar da situação e favorecer o filho predileto dela. Nós vemos isto, que ela gostava mais de Jacó e Isaque gostava mais de Esaú. Não vamos isentar Isaque também, mas ela promoveu a desavença entre os irmãos e o desejo de Esaú matar a seu irmão assim que o pai morresse. Mas diante de tudo isso, mesmo com todas essas artimanhas, Deus é gracioso. Porque apesar do trágico acontecimento, a graça do nosso Deus contemplou essa família e os irmãos puderam se reconciliar. Está lá em Gênesis capítulo 33. Se você está em casa aí não podendo trabalhar e tendo tempo à toa, desliga um pouco a televisão e leia essa história a partir de Gênesis 28. O capítulo 33 diz, a partir do versículo 1, vamos ler até o 4. É quando Esaú encontra Jacó. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão.
Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor que trouxe a reconciliação desses dois irmãos, ao ponto de Esaú, que queria matar a Jacó, chorar, abraçar e abraçar o seu irmão. Chorar, abraçar e beijar a seu irmão. Pela misericórdia de Deus, Jacó e Esaú se reconciliaram, reaproximando-se, puderam perdoar um ao outro. A grande bênção do perdão é a restauração da comunhão. Embora Rebeca tenha agido mal diante dos olhos do Senhor, o Senhor foi misericordioso para com eles, para com seus filhos, tendo a oportunidade de reconciliação. Mas quantos anos se passaram desde que Jacó fugiu para as terras de Labão? Seus filhos não puderam crescer junto com os filhos do seu irmão. Eles se tornaram, na verdade, os filhos de Jacó e de Esaú eram primos distantes. Eu tenho um primo, filho do meu tio Esaú, mas eles não podem se ver porque o meu tio prometeu matar meu pai. Primos estranhos. A palavra do Senhor não pôde ser contada pelos lábios da vovó Rebeca aos seus netos. Tudo por causa de uma decisão egoísta, a fim de favorecer um dos filhos. Dois tipos de mulheres, uma sábia e uma tola. Qual é a conclusão que nós tiramos disso tudo? Mulheres sábias edificam os lares para a glória de Deus. E o desafio que eu faço para vocês, mulheres, não apenas que são mães, talvez você seja tia e tem a oportunidade de influenciar a vida dos seus sobrinhos. Sejam sábias, edifiquem os lares para a glória de Deus. Invistam na formação dessas crianças. Invistam na vida delas, para que elas não se desviem do caminho do Senhor. Seja sábia como Ana, como Joquebede, e não pratique a tolice de Rebeca. Procure aproximar os seus filhos no caminho do Senhor. Trabalhe para que eles sejam amigos, como foram amigos de Moisés, Arão e Miriam, além de irmãos, companheiros na missão que Deus havia dado a Moisés. E não inimigos como foi Jacó e Esaú. Sua família só tem a ganhar com isto. Que Deus abençoe as irmãs, mães, e as irmãs, como eu disse, que não são mães, mas da mesma forma podem e têm a oportunidade de construir uma família no temor do Senhor. Tem a oportunidade de influenciar os seus sobrinhos no caminho do Senhor. Que você possa ser uma influência positiva na formação dessas crianças, para que elas possam ser, no futuro, servos de Deus. Que vocês possam apontar para eles o caminho do Senhor, para que eles possam ser, no futuro, homens e mulheres de Deus, assim como foi Moisés, como foi Samuel. Que você possa ser uma Joquebede, uma Ana, ensinando os infantes no caminho do Senhor. Que você não seja como Rebeca, querendo favorecer um, prejudicou o outro e trouxe o isolamento da família, separação. Mas que você possa fazer e promover a união da família. Que a sua família possa, embora experimentando esse isolamento social, possa experimentar a aproximação familiar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado por esse dia e por Tua palavra. Senhor, que as nossas irmãs possam ser como foi a mãe de Moisés, a mãe de Samuel, promovendo na vida deles o temor do Senhor. Que não haja preferência de um filho por outro, mas que todos possam ser amados de igual modo. Que todos possam aprender do caminho do Senhor já na infância. Abençoe, ó Pai, as nossas irmãs, mães, aquelas que podem
influenciar as crianças, embora não sendo mãe delas, possam influenciá-las no caminho do Senhor. E se alguma tem preferido um pelo outro, possam confessar o seu pecado, confessar e pedir perdão aos seus filhos e promover a reaproximação deles. Abençoa a semana que vai começar, ó Pai. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu te amo, mãe. Querida mãe, você me deu a luz. Você coloca as minhas necessidades antes das suas. Você dedica a sua vida para mim. Você estava lá quando eu chorei. Você era paciente quando eu falhava. Você me ensinou como viver. Você é um exemplo do amor de Deus, mãe. Você é um presente para mim. Eu aprecio tudo que você faz com todo o meu coração. Ah, mãe, eu amo você. Feliz Dia das Mães. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas.
tia mãe. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar.